Vamos que vamos, doutora Aline Canuto, com mais uma participação dentro do programa Embalo Total para esta manhã de quinta-feira. Quero já abrir um parênteses aqui e agradecer ao nosso ouvinte e ao nosso espectador pela honrosa audiência que nos dão diariamente, ou no rádio na sintonia da 104,1 MHz, Rádio Palmeira FM, ou através da nossa rede social, ao vivo e a cores no nosso canal no YouTube, Rádio Palmeira FM 104. Segundo giro, com notícias do Brasil e do mundo e a nível local agora. Minha primeira desta: China critica revogação de visto de estudantes nos Estados Unidos da América. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, ela criticou o plano dos Estados Unidos de revogar vistos de estudantes chineses. Em declaração, a diplomata classificou a medida como discriminatória e um pretexto para prejudicar os alunos do país. Os Estados Unidos cancelaram injustificadamente os vistos de estudantes chineses sob o pretexto de ideologia e direitos nacionais. A China se opõe firmemente a isso e apresentou representações aos Estados Unidos, disse Ning. Essa ação, ela politizada e discriminatória, expõe a mentira dos Estados Unidos, que defende a chamada liberdade e abertura, acrescentou a porta-voz. O plano norte-americano foi anunciado na ocasião pelo secretário de Estado, Marco Rubio, que afirmou que iria revogar agressivamente o visto de estudantes chineses, destacando que aqueles que têm ligações com o Partido Comunista da China ou que estudam em áreas críticas. Rubio ainda acrescentou que o Departamento do Estado iria revisar os critérios de visto para melhorar o escrutínio de todos os futuros pedidos de visto da República Popular da China e também de Hong Kong. Segundo dados do governo chinês, a China é o segundo maior país de origem de estudantes internacionais dos Estados Unidos, atrás apenas da Índia. No ano letivo de 2023-2024, como por exemplo, mais de 270 mil alunos estrangeiros eram chineses, representando quase um quarto do total. Olha só, Câmara aprova projeto que exige botão de pânico em aplicativos de transporte. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que obriga empresas de transporte a incluírem um botão de pânico em seus aplicativos. O texto ele segue agora para o Senado. De autoria do deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, o projeto determina que as empresas devem disponibilizar o botão para o usuário e motoristas eles comunicarem, de forma rápida e silenciosa, situações de risco. Para isso, a funcionalidade deve estar visível de forma contínua à interface do aplicativo. Quando o botão for acionado, a central de empresas ela deverá notificar, e também ela levar-se a comunicação com a polícia de forma ativa isso, Esses dados eles são necessários para acompanhamento da ação e deverão ser compartilhados, como localização do veículo, informações de passageiros e também motoristas presentes na viagem. Para controle, as empresas deverão manter o registro do uso do botão do pânico, com dados de data, hora, localização e medidas adotadas. Os aplicativos também eles deverão ter campanhas periódicas sobre o uso do botão, apelidado de Proteja, e sobre prevenção de violência contra a mulher. As empresas que deixarem de criar a funcionalidade responderão por sanções de advertência a multa de 50 mil a 300 mil reais. As penalidades elas serão aplicadas de forma gradativa, com valor inicial de multa limitado a 50 mil reais, aumentando em caso de reincidência. Os valores arrecadados eles serão destinados para políticas para mulheres ou programas de enfrentamento à violência contra a mulher. Serviços mantém mercado de trabalho aquecido para Alagoas. É isso mesmo, viu? O setor de serviços de Alagoas, ele abriu 1.228 vagas com carteira assinadas para o mês de abril, um crescimento de 0,53% ante o mesmo mês do ano passado, segundo dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGEDES, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. O saldo é a diferença entre 7.055 admissões e os 5.827 desligamentos para o período. Com o desempenho de abril, o setor de serviços alagoano ele acumula um estoque de 232,6 mil empregos com carteira assinada. O volume representa 51,1% dos 454,6 mil postos formais de trabalhos existentes na iniciativa privada.
No acumulado do ano até abril, o setor de serviços registra a abertura de 3.823 vagas formais de trabalho. A diferença entre as 32,2 admissões e os 28,3 desligamentos. O volume representa crescimento de 1,67% ante os 4 primeiros meses do ano passado. Em abril, segundo o CAGED, o Estado abriu 414 vagas com carteira assinada, volume estabilizado em relação ao mesmo mês do ano de 2024. Além do setor de serviços, tiveram saldo positivo a construção com a abertura de 798 vagas e o comércio com 405. Olha lá. Em contrapartida, a indústria ela apresentou uma retração de 1.883 postos, seguidos pela agropecuária, que fechou com 134 vagas. Em abril, o Brasil registrou saldo positivo de 257.528 empregos com carteira assinada. O resultado de abril decorreu de 2.282.187 admissões e de 2.024.659 desligamentos no período. Nos últimos 12 meses, o de maio de 2024 a abril de 2025. O saldo positivo é de 1.641.330 novas vagas formais. Questionado sobre o surpreendente mês de abril, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que os dados representam o esforço do governo para manter a economia funcionando. Ele voltou a criticar os aumentos na taxa de juros básicos do país, a Selic, que está atualmente em 14,75%. Ele falou: os juros são excessivamente elevados e a gente sempre resiste a isso. O empresariado reclamando dos juros e a gente sempre alerta para a bússola do Banco Central ser melhor calibrada, do ponto de vista de pensar o futuro. O que está acontecendo é uma projeção de um crescimento um pouco menor do que foi o ano passado, assim concluiu. Minha última desta participação, notícia do esporte, uma notícia rapidinha, tá? Rapaz, Flamengo não terá Arrascaeta nas oitavas de final da Libertadores. Classificado e com aquele sufoco, viu? Eu nunca vi uma seleção que nem o Flamengo, Não sou, flamenguista, todos sabem que eu sou São Paulino e botafoguense, mas levar uma pressão, Não fazia o gol de jeito nenhum. No finalzinho quase tomou o gol e o gol saiu dos pés do zagueiro. Bom, madeiro o jogo ontem, viu? Ontem os flamenguistas se seguraram bem nas cadeiras, nas poltronas, no sofá em casa. Mas enfim, o resultado final é que interessa. Dizem que quando o Flamengo se classifica, aí o bicho pega, o time se transforma, É o diferencial do flamenguista. Olha, classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Flamengo não poderá contar com o Arrascaeta no jogo de ida da próxima fase. O meio uruguaio, ele estava pendurado e recebeu um cartão amarelo na partida de ontem, quarta-feira, dia 28, contra o Deportivo Táchira. O Flamengo ele garantiu a classificação para a próxima fase na última rodada de fase de grupos da Libertadores. E aí, quem diga só, hein? Um clube como o Flamengo, na última rodada da fase de grupos, conseguiu então o resultado e a classificação. O clube carioca, ele ficou ainda na segunda colocação do grupo C. Os confrontos da próxima fase da Libertadores serão definidos perante sorteio, tá? As equipes elas serão divididas em 2 potes e serão sorteados os jogos a partir dessa divisão. Os primeiros colocados de cada grupo estarão no pote A, enquanto os segundos colocados, eles estarão no pote B. E aí, confronto através de sorteios. Bom, participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano, começando pelos produtos Natubio. São eles, Chacabe, Fortificação Raizeiro, Pomada Negra, Fique Plena e Exafil, o melhor estimulante sexual do Brasil. Quinta-feira hoje, descubra o poder dos ingredientes naturais de Exafil para revolucionar sua vida sexual. Exafil, o estimulante sexual natural da Natubio. Qualidade e variedade que você procura, meu amigo, minha amiga. Vem pro lugar certo. Aqui falo, aqui indico, aqui recomendo Drogaria LG Farma. Pois lá você encontra os melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Anote aí o número do nosso disco entrega, 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Doutor Aline Canuto, devolvo o som a você nos estúdios B de Santa Terezinha do Menino Jesus. Pois daí você dá continuidade ao meu, ao seu, ao nosso programa Embalo Total.